Mas o que diz a Bíblia com relação às atitudes desse poder político-religioso chamado besta, denominado besta em Apocalipse? Quais serão as atitudes desse poder com relação àqueles que não têm a sua marca, que não têm o seu sinal ou que não estejam alinhados com eles? Destaca-se a intolerância religiosa, o boicote econômico, as perseguições e as penas, que poderão chegar, como diz a Bíblia, até a morte. Ao longo da história, irmãos, as perseguições religiosas têm sido as mais cruéis que o mundo já presenciou. Porque quando alguém age em nome de Deus, ele se sente na obrigação, se sente no privilégio de poder fazer o que quiser. Então, ele pode matar em nome de Deus, afinal, ele está fazendo em nome de Deus, ele está associado com Deus, ele está defendendo a Deus. Ele pode punir, porque a punição é para salvar, o objetivo é salvar. Veja, irmãos, então isso é muito perigoso. Quando uma revolução, quando uma perseguição se dá por conta de assuntos religiosos, elas são normalmente as mais graves e as mais cruéis. Veja a orientação do próprio Senhor Jesus. João 16, 2. Eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Vocês serão expulsos das sinagogas, e chegará o tempo em que qualquer um que vos matar pensará estar fazendo a vontade de Deus. Veja, irmãos, muitos vão matar crentes, matar cristãos fiéis, pensando estar fazendo a vontade de Deus. Vão expulsar das sinagogas, das igrejas, porque vão ser considerados hereges, vão ser excomungados, e daí, então, objeto da perseguição. Ainda o Senhor Jesus falando lá em Mateus, capítulo 10, verso 22, vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. Mas ainda 1 Pedro 4,12, não estranheis a ardente prova. Não é para estranhar, irmãos, quando houver a perseguição, não é para estranhar a ardente prova. E eu me lembro agora, irmãos, para conversar com os irmãos sobre a Inquisição, ou os autos de fé, o Tribunal do Santo Ofício, a chamada Santa Inquisição, que foi implantada pela Igreja a partir do século XII, Papa Gregório IX, 1233. Esse movimento religioso, e que tinha o apoio político, o apoio dos reinos, seguiu-se do século XII até o século XVIII, na Europa e na América. Veja, irmãos, 600 anos de perseguição. Qual era o objetivo? Qual era o objetivo do Santo Ofício? Veja, o nome santo, o objetivo já era santo, irmãos. Era em nome de Deus. E qual era esse objetivo? Buscar o arrependimento daqueles considerados hereges pela igreja. Qual a igreja? A Igreja Católica Romana. Esse era um movimento, uma cruzada, patrocinada pela Igreja Romana. E mais, condenar as doutrinas contrárias, as teorias contrárias aos dogmas do cristianismo. Veja, irmãos, parece até que é uma coisa boa salvar, tirar os hereges do seu conceito de heresia, da sua prática herética, mas ainda converter as pessoas que têm doutrinas diferentes. Essa perseguição promovida pelo Santo Ofício, pela Inquisição, matou aproximadamente 100 mil pessoas. 100 mil pessoas, homens, mulheres e crianças. Mas veja, irmãos, veja a posição da igreja, a posição atual da igreja romana com relação ao processo da Inquisição. Os julgamentos por heresia não eram tão brutais quanto se acreditava. Uma nova narrativa histórica, para dizer que não foi bem assim, não foi tão intenso, não foi tão cruel. Mas ainda, irmãos, no Brasil, como se deu a Inquisição? A Inquisição se dava através do que se chamou visitação. Era uma Inquisição móvel, que percorria os estados, percorria o país,
procurando hereges. Basicamente, irmãos, procurando cristãos novos. Cristãos novos eram aqueles judeus que haviam sido obrigados a se converter ao cristianismo. E esses cristãos novos, então, eram objeto de punição, de confisco do tribunal inquisitório. Mais ainda, aqueles que praticavam religiões de matriz africana, os escravos, aqueles que tinham as suas crenças que eram totalmente diferentes das crenças católicas. Isso fez com que os escravos até assimilassem, adotassem alguns nomes de santos para os seus deuses, fugindo da Inquisição. Bem, como é que serão as provas, então, que os filhos de Deus poderão sofrer no final dos tempos? O que esse poder político-religioso vai fazer para perseguir os cristãos fiéis nos últimos tempos? Apocalipse 13, dos versos 15 a 17, nos diz dessas atitudes que esse poder político-religioso tomará. A morte aos que não adorarem a imagem da besta. Vai exigir fidelidade religiosa. Vai exigir fidelidade religiosa porque senão serão infligidas penas. E essas penas poderão até chegar à morte. Vai prover também um sinal de identificação. O sinal de identificação, e a Bíblia diz assim, na fronte ou na mão. Na fronte quer dizer um sinal no pensamento, um sinal que vai confirmar ideologicamente a ideologia desse poder. Aqueles que vão articular argumentos para defender essa teoria. E nas mãos? Nas mãos é a atitude comportamental, a atitude do dia a dia. Aqueles que vão estar praticando o que o poder da besta determina, mas sem estar ligando para a religião ou não, simplesmente vão estar praticando. Mas vão estar praticando conforme a vontade desse poder. Vai haver também, a Bíblia diz, exclusão econômica. Como será essa exclusão econômica? Todo aquele que não tiver o sinal identificador deste poder, não vai poder nem comprar nem vender. Está excluído economicamente. Veja, irmão, será possível isso? A história já mostrou que é possível. Essa exclusão econômica, então, ainda hoje é mais fácil com a informatização. O sinal, muito mais fácil com a informatização. Hoje todos nós já temos sinais que o governo determina, CPF, carteira de identidade, passaporte. Somos identificados dessa maneira. Mas ainda estão desenvolvendo processos de identificação facial, onde você pode identificar o indivíduo onde ele estiver passando. Mas ainda, irmãos, como é que nós vamos manter, como é que o povo de Deus vai manter a fidelidade a Deus nessas circunstâncias, nessa conjuntura de opressão, nessa conjuntura de investigação e de punição daqueles que não se alinharem ao poder? Somente o amor de Deus, irmãos, vai nos capacitar a enfrentar, a perseverar esta situação. Somente o amor de Deus para nos segurar, para nos sustentar nesses tempos difíceis. Assim como os fiéis ao longo da história, irmãos, a igreja cristã primitiva, os valdenses, os huguenotes, os reformadores, assim como eles, irmãos, nós vamos estar sendo protegidos pelo amor de Deus, para fazer unicamente a sua vontade. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que possamos entender plenamente o que é esse sinal da besta, esse sinal desse poder, e estarmos preservados, irmãos, estarmos protegidos dele, pelo amor e pela fé no Senhor Jesus Cristo.